Olá, amadas! Em nosso vídeo de hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre mais uma mulher da Bíblia. A mulher que nós vamos estar olhando mais de perto é Miriam, a irmã de Moisés. O que me impressiona e me chama bastante atenção na história dessa mulher da Bíblia é que ela tem um bom e um mau exemplo. E isso para mim é fantástico, observar como Deus não se preocupou em ocultar os pontos fracos daqueles que compuseram a história, aqueles que ele desejou deixar registrado como ponto de referência para nós. Se ele tivesse ocultado todas as falhas dessas pessoas, dificilmente nós conseguiríamos nos identificar com a palavra. Mas quando olhamos para a palavra, nós percebemos pessoas como Miriam, uma mulher que foi um bom e um mau exemplo, uma mulher que mostra para mim e para você como ela é semelhante a nós. Nenhuma de nós consegue ser boa 365 dias no ano. Nós não temos como manter um padrão de excelência 365 dias por ano. Não significa que nós não busquemos esse padrão, que nós não desejemos ser mulheres que agradam a Deus todos os dias de nossa vida. Mas por conta da nossa natureza, pelo contexto do mundo em que estamos inseridas, vamos falhar sim, mas vamos nos inspirar com a história de Miriam para nos tornarmos mulheres cada vez melhores. A história de Miriam começa sendo narrada e ali nós já podemos destacar algumas qualidades dessa mulher. No começo da história de Miriam, nós já podemos destacar algumas qualidades dela como mulher. A primeira delas é uma irmã protetora. Nós observamos que quando Miriam aparece na história, ela aparece como uma irmã, que quando sua mãe colocou o seu irmão ali preso entre juncos, ela ficou a observar para saber o que ia acontecer com seu irmão. Outras qualidades que nós observamos é a coragem de Miriam e a mulher empreendedora perspicaz que ela foi. Nós podemos observar isso porque quando ela estava ali protegendo seu irmão, ela também estava arriscando a sua própria vida. Ela precisava de coragem para estar ali, porque nós sabemos que o contexto daquela época em que ela vivia, ela era uma escrava e que seu povo era totalmente oprimido naquela situação. E que se percebessem a presença dela ali, observando seu irmãozinho, ela estaria colocando a vida dele em risco também. Vemos também a qualidade de empreendedora na vida de Miriam, quando ela observa que uma das filhas de Faraó pega o bebê para si. Ela vai até ela e se oferece para providenciar uma ama de leite para aquela criança. Ela ali trouxe em sua mente a perspicácia de empreender, ou seja, trazer a própria mãe para que alimentasse o próprio filho e ainda recebesse por esse serviço. Essas qualidades de Miriam devem ser cultivadas em nós também. No nosso tempo de hoje, nós precisamos sim sermos irmãs protetoras. Ainda que você não tenha irmãos de sangue, você tem os irmãos em Cristo que o Senhor lhe concede. E é sua missão também se colocar para protegê-los, para instruí-los, para cuidar deles. E isso é necessário coragem. Nós precisamos, como mulheres de Deus, também ter a capacidade de empreendedorismo. Deus deseja que sejamos empreendedoras no mundo em que vivemos. Depois dessa situação que acontece na vida de Miriam, nós vemos que o seu irmão foi criado por sua mãe e depois levado ao palácio de Faraó, para ali ser educado com toda a ciência do Egito. E chega um tempo onde a vida de Miriam fica meio que oculta quando se começa a narrar a história de Moisés. O período que Moisés sai do Egito até o momento que Moisés volta do Egito. Tenho certeza que quando Moisés volta para o Egito, com a missão dada por Deus de libertar o seu povo, e chama Arão, seu irmão, para ser o seu porta-voz, Miriam também já estava ali atuante, só que diferentemente dos irmãos, ela estava liderando as mulheres. Como eu posso afirmar isso? Observe em sua Bíblia a passagem de Êxodo 15, verso 20 e 21, onde a Bíblia vai mencionar que Miriam liderava as mulheres e foi chamada de profetisa. Quando Moisés faz esse registro acerca da própria irmã, ele está atribuindo a ela qualificações e, na verdade, a primeira mulher que é chamada por esse título na Bíblia. O que é uma profetisa? Naquele tempo, no tempo de Miriam, não existia a palavra escrita ainda.
Ela foi começada a ser registrada pelo próprio Moisés. Então, para o povo ouvir as instruções de Deus, Deus usava pessoas específicas com essa missão, como é o caso do próprio Moisés, como é o caso de Arão como porta-voz de Moisés. E nesse caso, quando Moisés registra que sua irmã era uma profetisa, ele com certeza está nos dizendo que ela era usada por Deus para transmitir as mensagens de Deus para as mulheres. Agora, no decorrer da caminhada de Miriam, junto aos seus irmãos, tirando o povo de Israel do Egito, e em sua longa caminhada pelo deserto, nós vemos que alguma coisa começou a acontecer no coração dela. Nós temos que entender e precisamos valorizar a posição que Deus nos dá. Muitas vezes nós mulheres precisamos estar bem alertas em relação a isso. Deus deseja e pode sim usar cada um de nós, só que Ele vai fazer isso de maneira diferente. Ele usa cada um de nós com um propósito. E não significa que o propósito meu e seu tem um maior e um menor valor diante de Deus. Deus chama cada um de nós com um propósito específico. E nós não devemos nos comparar com pessoas que ocupam uma posição de liderança maior em relação a nós. E isso começou a acontecer no coração de Miriam e começou a se tornar um perigo para a sua vida, até porque ela era uma líder. E quando nós estamos numa posição de liderança, seja num grupo de mulheres, seja na nossa comunidade, nós temos que entender que nós estamos sendo vistas por outras mulheres. E as nossas ações podem levar outras mulheres a cometerem os mesmos erros ou até erros piores do que o nosso. Nós vamos observar que o comportamento de Miriam começa a mudar, ou seja, seu coração começa a demonstrar insatisfação, quando lemos o registro de Números 12:1. Nós observamos ali que provavelmente ela já vinha com algo em seu coração que demonstrava insatisfação com a maneira como seu irmão estava liderando. E isso é um exemplo para mim e para você. Muitas vezes nós estamos em uma posição de liderança, mas temos alguém que está liderando acima de nós. Vamos ilustrar isso com a posição do casamento. No casamento, Deus nos chama iguais como pessoas, mas diferentes em posições de autoridade. Para Deus, no casamento, o nosso marido está acima de nós, mas nós também exercemos uma posição de liderança no nosso lar. Só que nós precisamos respeitar que acima de nós está a posição do nosso marido. No caso de Miriam, apesar dela ter a posição de liderança e liderar as mulheres do acampamento, ela tinha um irmão como líder de todo o grupo. E provavelmente a Bíblia narra que Moisés era um homem extremamente manso. E o temperamento de Miriam poderia não ser tão parecido com o dele, o que acontece com muitas de nós mulheres. Nós às vezes temos um marido que tem uma personalidade mais branda, uma demora em tomar decisões, e nós com o nosso temperamento, com o nosso jeito de ser, ficamos imaginando como seria se nós pudéssemos agir no lugar dele, se a liderança realmente estivesse nas nossas mãos, nós faríamos as coisas de forma diferente. E provavelmente Miriam se via dessa forma em relação a Moisés. Provavelmente, observando tudo que eles passaram durante essa caminhada no deserto, a forma como as pessoas se rebelaram contra Moisés e contra o próprio Deus, no íntimo dela, ela poderia imaginar que ela poderia tomar algumas posições que Moisés não tomou. Só que isso não era o que Deus esperava dela. Deus tinha um plano com ela e com a liderança que ela exercia, mas ele tinha um plano com Moisés e com a liderança que ele exercia. E a gente observa que ela foi deixando esse sentimento crescer dentro do seu coração, a ponto de, em Números 12:1, nós observarmos que ela e Arão estão juntos, fazendo um tipo de fofoca em relação a Moisés, falando do casamento dele com uma mulher etíope ou cuxita. Dependendo da tradução da sua Bíblia, você vai encontrar esses dois termos. Esse contexto aí pode se aplicar ao fato de que Miriam não estava satisfeita não com o casamento de Moisés, mas o casamento de Moisés foi apenas a gota d'água para que ela colocasse para fora toda essa insatisfação que ela já vinha guardando em seu coração. Nós devemos estar atentas
Porque quando nós temos uma posição de liderança e ficamos mais sedentas por mais poder e mais autoridade, nós começamos a perder a influência que Deus já nos deu. Porque o nosso coração começa a querer ocupar um lugar que Deus não planejou para nós. Nós precisamos ter esse cuidado em relação a todas as autoridades que estão na nossa vida. E nós precisamos ter esse cuidado dentro do nosso casamento. Nós não podemos querer usurpar a liderança que Deus confiou aos nossos esposos, independente da maneira como eles estão exercendo essa liderança hoje. É entre Deus e eles. Então nós observamos aqui que Miriam se rebela contra o seu irmão, com uma questão específica. Mas sabe o que me chama a atenção? Se você ler Números capítulo 12:1, você vai ver que o final do versículo termina dizendo: o Senhor ouviu isto. Quando nós nos rebelamos contra uma autoridade estabelecida por Deus, é só você dar uma olhada em Romanos 13, verso 1 e 2, onde Paulo fala sobre o submeter-se às autoridades. Deus não deseja que usurpemos a autoridade de ninguém e nem desrespeitemos a autoridade constituída. E Miriam, nesse momento, quando ela junta-se a Arão para cometer esse ato de fofoca, ela começa também a influenciar as pessoas que ela liderava com uma posição duvidosa em relação ao seu líder. E o Senhor ouviu isso. Deus sempre ouve quando nós murmuramos em nosso coração, quando nós queremos nos rebelar contra as autoridades que Ele constituiu sobre nossa vida e Ele não se agrada disso. A prova é que Deus é rápido em emitir um julgamento em relação à vida de Miriam, deixando-a leprosa. Aí você pode se perguntar, mas por que Arão também não foi punido se ele estava junto com ela? Provavelmente porque foi ela que começou a incitar essa questão, a levantar, a instigar essa questão de rebelião contra a liderança. Ela queria colocar tanto a ela quanto ao irmão na mesma posição de autoridade que Moisés. Ela queria que os três liderassem de forma igual diante daquilo que Deus tinha dito que não era para ser assim. Então nós observamos que Deus a coloca como leprosa. E nós vamos observar que quando Deus coloca essa punição, Arão automaticamente se volta para Moisés e pede que Moisés interceda por sua irmã. Nesse momento, a ficha de Arão cai e ele reconhece a autoridade de Moisés, tanto sobre ele quanto sobre sua irmã. E Moisés ora a Deus e Deus diz: tudo bem, ela vai ficar curada. Mas ela vai precisar ficar durante 7 dias fora do arraial, para que passe o período que ela está impura, para que depois ela seja recolhida novamente ao arraial junto com todo mundo. Então essa lição ensina a mim e a você algo importante. Durante esses 7 dias que Miriam foi colocada em isolamento, a Bíblia narra que Moisés ia até ela. E durante esses 7 dias de isolamento, com certeza Miriam teve tempo de refletir em suas ações e observar o que ela tinha feito de errado. Muitas vezes Deus pode mudar a minha e a sua posição, querida, para que nós venhamos a refletir sobre o que nós estamos fazendo de errado. Ele pode nos afastar de uma posição de liderança quando nós não queríamos ser afastadas. Nós podemos ser interrompidas na nossa jornada de liderança por uma enfermidade. Algo que vai nos levar a refletir sobre nossas ações. De alguma forma, Deus vai nos parar para nos fazer refletir e nos trazer ao arrependimento. Porque o desejo do coração de Deus é que nós vivamos em harmonia com Ele e não em rebelião. E nesse período, quando Miriam volta ao acampamento, nós observamos que não se fala muito mais sobre ela, mas que ela não perdeu a graça e o favor de Deus, porque a Bíblia menciona quando ela falece, quando ela morre. E mais ainda, eu quero que você vá em sua Bíblia, ao livro de Miqueias, capítulo 6, verso 4, onde Miqueias faz um registro em que Deus usa Moisés, Arão e Miriam para liberar, para conduzir o seu povo na jornada que os tirou do Egito. Deus não esqueceu dela. Deus não esqueceu sua contribuição ao seu irmão e ao próprio Deus na sua jornada naquele tempo em que eles estavam conduzindo o povo no deserto.
Então, minha amada, nós podemos tirar lições preciosas da vida dessa mulher de Deus. Eu convido você a estudar mais atentamente sobre ela, a entender um pouco mais sobre ela, lendo os registros sobre a história dela dentro da Palavra de Deus. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, que esse vídeo te leve a estudar um pouco mais sobre a vida de Miriam. Lembrando que muitas pessoas falam Miriam, mas é a irmã de Moisés. Eu espero muito que esse vídeo tenha despertado em você o desejo de conhecer um pouco mais sobre esta mulher da Bíblia. Se você quiser saber sobre outras mulheres da Bíblia, dá uma olhadinha na nossa playlist. Temos 30 dias com as mulheres da Bíblia, onde nós estudamos sobre uma mulher da Bíblia diferente a cada dia. E outros estudos também, como o estudo da Sulamita, o estudo da vida de Ruth, todos eles estão marcados aqui no nosso canal. E antes de terminar o nosso vídeo, eu quero perguntar a você se você já está fazendo o plano de leitura bíblica desse mês de setembro, que é oração, paixão pela presença de Deus. Para você saber mais sobre o plano de leitura bíblica e começar a fazer o seu, é só você dar uma olhada aqui no box de informações abaixo do vídeo. Eu vou deixar o link para você ir ao blog e conhecer mais sobre o plano e estar até baixando o seu para começar a fazer esse devocional direcionado. Não esqueça o seu comentário, não esqueça de avaliar o vídeo antes de ir embora, porque isso é muito importante para mim e para o crescimento do nosso canal. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!